Pessoal, boa noite. Boa noite. Nós estamos reunidos aqui hoje para a gente fazer o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e posteriormente gravados no YouTube. E no nosso último estudo, nós estávamos no livro número 4, Esperanças e Consolações, falando aí sobre as penas e os gozos terrestres. A gente está na seção das felicidades e infelicidades relativas. E nós havíamos parado no nosso último encontro, na pergunta 925. Se eu estiver errado, alguém me corrige, tá? Está errado. Oi? Está errado. Está errado? Por gentileza, qual que é? Começar hoje é 927. 927, então. Meu amigo Donizete nos relembrou aí. Então, vamos lá. Para a gente iniciar nossa atividade de hoje, então, a gente faz sempre uma prece inicial. Tá? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Mestre amado Jesus, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para estudar essa doutrina maravilhosa do esclarecimento dos espíritos sobre a filosofia da vida, do funcionamento do universo, e mais especificamente hoje, das felicidades e infelicidades relativas. Solicitamos um concurso bondoso dos espíritos que aqui estão para nos orientar, nos aclararem as ideias. Que se faça aqui hoje um debate sadio entre nós, para que possamos construir o conhecimento dentro dos nossos espíritos. Confiantes no Teu amparo agora e sempre, pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje, e assim seja. Ok, então vou fazer a leitura do 927 e a gente faz algum comentário e depois a gente vai, cada um vai lendo também, a gente vai fazendo os comentários, tá bom? 927. O supérfluo, certamente, não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? Os espíritos respondem: o homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si mesmo. Se ela é por culpa de outro, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu causa. Pessoal, os espíritos aqui, eles são interessantes por o nível de ênfase que eles dão sobre o que é realmente necessário e o que é supérfluo, né? Aqui ele está falando efetivamente de questões materiais, tá? E a frase que nos chama a atenção aqui nessa resposta é que o homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário. Quantas vezes ele está falando de riquezas aqui, tá? Quantas vezes nós, nessa sociedade hedonista, superficialista que nós temos, nós não colocamos como bens inafastáveis de nós coisas que são totalmente, dispensáveis. Quantas vezes nós não construímos para nós necessidades que sequer existem, não é? Então a sociedade ela vai criando esses miasmas, né, esses problemas, colocando dentro das cabeças dos nossos jovens, principalmente também mesmo nas nossas vidas comuns, mesmo pela internet, de que nós temos necessidade de coisas que às vezes não fazem diferença alguma para nós. Então, cabe a nós avaliarmos, não é isso? O que é supérfluo e o que é necessário. Tá bom? Para a gente não criar, como se diz, hidras, né, de pensamento daquilo que nos parece ser inafastável quando não é. Bom?
Outra questão interessante da resposta. Pode ser que a privação seja de sua culpa, e nesse caso não deve imputar senão a si mesmo. Muitas vezes nós criamos problemas na nossa vida nós mesmos, 99% das vezes. Quem cria os problemas da vida somos nós. E as pessoas tendem a colocar a culpa dos problemas da vida na providência, no outro, no trabalho, nos estudos que não foram profícuos. Mas se nós analisarmos verdadeiramente a nossa conduta, nós vamos ver que normalmente somos nós que criamos os problemas que nos atingem. E aí ele passa na terceira parte. Mas e aqueles problemas que nos assaltam, mas não são de nossa culpa? Ele fala assim para você: não precisa de ficar preocupado com isso, porque aquele que deu causa terá que prestar contas disso depois. Então é muito comum que nós sejamos atingidos pelos problemas da vida. É muito comum que nós sejamos assaltados pelos desgostos, por tudo aquilo que nos fazem no dia a dia. Mas isso deixa a gente triste, deixa a gente desgastado no dia a dia. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Porque de lá, esses homens não sairão até que paguem o último denário. Não é assim que está escrito? Não é isso? Está escrito no Evangelho de Mateus. Então é isso aí. Vamos prosseguir. Vamos então para 928. A gente vai fazer isso. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Isso é verdade, e muitas vezes são os pais, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados por isso. Pode perguntar, pode fazer. Então, considerais justo que o filho de um homem da alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Porque o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, teria que fazer tamancos, se pode fazer outras coisas. Ele poderá sempre se tornar útil no medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico e etc. O deslocamento de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral não tivesse preparada acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado nesse mundo. Isso aqui me lembra um pouco aquela passagem de volta com os pais, quando ele que o filho se teologia. E o filho fosse para. E o filho fosse para. E ele estava comentando assim, por isso. Sabe o que é mais interessante sobre isso aqui? Às vezes o homem está com nome mulher, tá? Na significação total. Ele tem uma aptidão muito clara dentro da vida dele. Mas, por uma questão de costumes da família sociais, ele segue um caminho totalmente diverso de suas aptidões. Cada um de nós tem características que nos são próprias, quais fossem cartazes, indicando para nós quais são os caminhos que nós podemos tomar na vida. E algumas vezes nós ignoramos esses cartazes. Ignoramos totalmente. Às vezes o cara é um exímio nadador, corredor, e ele vai ser um advogado, médico. E qual é a relação disso? Ele vai ser uma pessoa infeliz. Não é isso que nós estamos estudando? Felicidades e infelicidades relativas. Essa pessoa vai ser infeliz. Por que ela vai ser infeliz?
porque ela desprezou uma bússola que lhe é própria, que lhe coordena as atividades intelectuais e físicas desse planeta. Ela despreza isso e vai fazer uma coisa totalmente diferente. Cai em derrocada, às vezes, em derrocada financeira. Certo? Por quê? Porque não consegue, talvez, gerar riquezas com aquilo que ele não gosta. Não tem jeito. Meu amigo? Isso cai numa questão que a gente já levantou aqui, inclusive o Donizete fez um comentário a esse respeito muito pertinente. Né? Sim. Há algum tempo atrás, dezenas de anos, vamos dizer, até um século atrás, era muito comum, e ainda hoje é comum, mas só que menos comum. Os pais colocarem os sonhos seus para os filhos realizarem. Né? Então, o Donizete, eu lembro que o Donizete contou a história de alguém que formou o filho médico, aí o filho, depois de formado, foi lá e entregou o diploma para o pai, não foi, Donizete? Tá aqui seu diploma. Falou assim: agora eu vou fazer o que eu realmente quero, que é realmente a minha vocação. Né? Então, às vezes, cai muito dessa questão aí, né? De o pai querer e o filho, às vezes, se minimiza em si próprio para fazer a vontade do pai e acaba deixando de seguir as... Tomando o link naquilo que você está falando, olha o que é mais interessante no comentário de Kardec, da 928. Aqui no meu aqui, ele está negritado. Não sei de vocês aí. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Porque eis aí as maiores chagas da humanidade, né? Orgulho e vaidade. Desgastam todas as possibilidades de evolução do ser humano. Então, se os pais derem uma educação moral, essa educação moral que nós estamos falando, é uma educação espiritual, uma educação filosófica dentro de casa, para mostrar aquilo que realmente é importante dentro da vida. De que a vida não é só material. De que nós estamos aqui com um sentido espiritual para a nossa vida. Que sentido é esse? Nos melhorarmos, nos alinhar, nos ajustarmos às leis maiores, que daqui a pouquinho nós vamos estudar, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nossa próxima obra que nós vamos entrar. Então é para isso que a vida é. A vida não é um local para gozos eternos. Não estou falando que você não pode ter coisas boas. É lógico que qualquer ser humano quer ter coisas boas, quer viajar, quer ter bons momentos com a família, com os filhos, quer gozar de forma legítima da riqueza que gerou para si mesmo. Tudo isso é lícito. O que não é lícito é abusar das grandes possibilidades que nos são dadas nesse mundo. Certo? Então, assim, se nós dessemos uma educação moral para os nossos filhos e filhas, possivelmente a nossa sociedade estaria numa condição muito melhor. E ela estará com a grande troca e intercâmbio de espíritos que está acontecendo agora, do qual muitos sabemos, temos falado muito disso, não é? Da transição planetária, todas essas atividades de intercâmbio de espíritos. Quando a Terra for povoada por espíritos melhores do que os que estão aqui, ela será um local de gozos, um local de maior plenitude. Mas cabe a nós fazermos esse local de plenitude aqui hoje e sermos felizes, o tanto quanto pudermos, dentro da nossa própria conduta e das nossas convicções. 929. Gostaria de ler? Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos, então, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não tem senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem se deixar morrer de fome? Não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Se encontrará sempre meios de se alimentar, se o orgulho
não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Disse frequentemente, não há profissão tola, não é a situação que desonra. Disse para os outros e não para si. Gostaria de comentar alguma coisa? O que Kardec está falando aí, pessoal? Alguém quer comentar? Gostaria de comentar, Daniel? Não existe profissão dominante. Eu até imaginei um personagem e os pais querem que ele seja engenheiro. Mas só que chega no colégio, esse personagem não sabe de cor a tabuada. Mas aí ele muda de idade, vamos ser médico. Ele chega no colégio e descobre que tem medo de sangue. Aí esse personagem não vai ser nem engenheiro frustrado, nem um médico competente. Aí ele descobre que ele é o melhor gari que existe. Aí é o que está falando essa questão. Uma história para poder exemplificar isso, né? Exemplificando. O gari é uma das profissões mais bonitas que existe. Se eles não varressem a rua, como é que nós estaríamos? Os Espíritos querem dizer que todas as profissões são louváveis, não é isso? Exato. Numa tradução, digo, mais evangélica desse tom, não é isso? Todas as profissões são louváveis, todas as atividades dentro do bem, dentro da utilidade dentro do universo, é lícito. A gente não tem que ter vergonha nenhuma disso, certo? Isso não é causa de desonra. Vamos para 930 com Lucas. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria trabalho qualquer que pudesse ajudar e viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência das moléstias ou de causadas independentes de sua vontade? Numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Como organização social previdente e sábio, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua própria culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Qual a ideia central dessa resposta? Solidariedade. Olha com uma frase tão curta, como que os Espíritos respondem assim com uma sabedoria tão grande. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Por quê? Que ideia é essa? Lei do amor. Nós falamos lei da justiça, lei da solidariedade. Vamos trazer para uma linguagem bíblica isso? Para o próximo com você mesmo. Só fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Não é isso? Mateus capítulo 6. Pessoal, dentro de uma sociedade organizada, nas bases da caridade e do amor, não falta nada para ninguém. Por quê? Porque mesmo aqueles que estão necessitados daquilo que lhes é, digo, inerente à sobrevivência, a sociedade vai prover também, vai auxiliar ele, como uma obrigação, porque todos são irmãos. Como eu vou deixar meu irmão sofrer de fome, sofrer de inanição? Não tem nem possibilidade disso, se nós formos pensar dentro da ideia de caridade do Cristo. Não é assim? É interessante que com essa frase tão curta eles respondam tudo isso. Quer comentar alguma coisa? Não, acho que já. Tranquilo? Vamos para 931 então. Júlio César. Pode ser. Porque na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se crê, a felicidade, esconde frequentemente pungentes pesadas. O sofrimento está por toda parte. Entretanto,
para responder o teu pensamento, direi que as classes, o que chama sofredoras, são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem dela tiver feito a morada do bem e dos dons e dos bons espíritos, não será mais infeliz e será para ele o paraíso terrestre. Isso aí, acho que o Hugo acabou de comentar isso aí, né? Que será mais feliz quando mais espíritos iluminados estiverem reencarnando, né? Que praticam as leis. Com maior perfeição e com certeza vão errar menos que nós, né? Então, Assim seja. Estão precisando de mais gente para acertar que vai errar. que pode ser nós mesmos, né? No futuro, está apontando assim uma condição melhor. Nós temos que ver aqui também o centro dessa resposta aqui. Olha só. Nenhuma classe é perfeitamente feliz. O que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. Quero comentar só essa parte aqui. A gente entra na rede social e só vê felicidade, não é? Só vê viagem bonita, e grandes locais, e festas maravilhosas. Não tem erro nenhum nisso, gente. Pode ir nos locais bonitos, pode ir. Não tem erro nenhum disso. Tá? O Espiritismo não prega infelicidade nem miséria. Só prega o bom uso das coisas, das ferramentas que nos são dadas aqui na Terra. Às vezes a gente acha que as pessoas mais abastadas, não somente financeiramente, mas às vezes também pelas condições gerais da vida, que elas são super felizes. Quando na verdade escondem, digo, dentro de suas casas, dentro de seus comportamentos para com aqueles que são mais próximos, verdadeiras animalidades dentro do comportamento humano. Certo? São pessoas desgostosas da vida, são pessoas que às vezes têm tudo, mas têm um vazio espiritual. Ontem nós falamos isso na live. Ontem nós falamos na live sobre a porta estreita e contamos a história de Maria de Magdala, Maria Madalena. Vivia no meretrício, banhada e regada a ouro, a elogios pelos patrícios romanos. Se ela tivesse subjugada às atividades do judaísmo, do rabinismo, atividade rabínica, ela seria apedrejada em praça pública, Deuteronômio, né? 20, 22. Mas contava com a proteção dos patrícios que usufruíam do meretrício dela. Tá certo? E aí, em determinado momento, ela sente um vazio e ela vai se encontrar com Jesus. Antes do banquete de Naim, em que ela limpa os pés de Jesus com as lágrimas, seca o pé dele com os cabelos e depois unge os pés dele com óleo. Era o óleo que ela usava no meio. Então, assim, todos os espíritos, em determinado momento também, sentem essa necessidade, mesmo aqueles que estão rodeados de riqueza e tudo mais, sentem vazios espirituais. Maria de Magdala sente isso. Todo mundo sente. Em um momento ou outro. Tá? Vamos prosseguir. Qual que é mesmo? Nós estamos agora? 932. Porque neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Isso aqui é uma verdade assim, pungente. Que nós vemos a maldade estampada em tudo quanto é história que existe no mundo. Do bem está tímidozinho, mineiramente com menos pelas beiradas, ninguém falando bem, só falando a verdade. Isso devido à timidez do bem. A hora que ele arregaçar as mãos e falar, eu faço, aí os maus vão baixar a crista e ficar aqui.
e a gente pensa que nesse momento não tenhamos as ilusões que o judaísmo antes de Jesus tinha. Tá? Os judeus eles achavam que a salvação chegaria em tronos vindo dos céus, sob anjos, guardiães, uma verdadeira festa ostentória. Mas na verdade, o caminho do bem, onde os bons tomam proeminência, ele é feito todos os dias. Nós falamos disso aqui um pouco antes de entrarmos ao vivo aqui. O bem, ele não é um buquê de flores que se joga aos outros, mas um jardim que se cultiva no dia a dia. Qual é o grande problema do mundo de hoje? É porque os bons não estão querendo regar o jardim. Estão querendo só distribuir flor. Então, pontualmente, de vez em quando, eu faço bem. Não é? De vez em quando eu sou tolerante. Às vezes, eu faço uma atividade de caridade. Em algum momento, eu ouço alguém que está em sofrimento. Não é? Então, esse é o problema dos bons que estão aqui hoje. Estão tímidos na atividade do bem. Porque se estivessem verdadeiramente compromissados a exercer essa atividade de forma perene, ou seja, como um rio que corre constantemente, como esse jardim que é regado todos os dias, e não como um buquê de flores que é distribuído, o mundo estaria diferente. Mas isso aí é a respeito da vaidade, né? Eu estava lendo a respeito. Fala que na época de Roma, eles, os nobres, tinham uma reunião de todas as pessoas necessitadas, ficavam na praça e os nobres literalmente iam ajudar, mas ajudando sempre na frente de outras pessoas, como se fosse o salvador, né? Por pura vaidade. Gostavam de praticar a caridade em frente aos homens. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é isso? Gostavam de se mostrar bons aos outros. Só que Deus, nosso Pai, que tudo vê, aquilo que está em segredo, Ele vai saber disso. E esses que fizeram a caridade na frente dos outros apenas para serem reconhecidos, já receberam sua recompensa aqui. Não é isso? Então, acho que os bons têm que se atentar nisso aí. Tem uma charge, hoje, ontem, um dia desse. A pessoa está entregando a cesta básica para a família, mas está com a selfie. Pois é. Porque em breve nós vamos iniciar uma atividade de natureza caritária aqui com este grupo. Certo? E nós vamos necessitar de muita humildade da nossa parte também para poder fazer esse serviço. Todos nós. Já a gente vai conversar sobre isso, e assim que a gente terminar isso. Tá? Vamos fazer a 933, ela é um pouquinho mais longa, mas é para a gente poder encerrar hoje, tá? E a gente vai ficar com a sessão perda das pessoas amadas para o nosso próximo estudo, tá bom? Então vamos fazer isso aí, o amigo César vai fazer a leitura. 933. Assim como quase sempre é o homem gozador dos seus sofrimentos materiais, também será dos seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe dão tréguas e perseguem até durante o sono, se levantam os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito. O invejoso e o ciumento vive
ardendo em contínua fé. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se a terra verdadeiro inferno? Muitas expressões pintam energeticamente o efeito de certas paixões. Disse ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúmes ou despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofuscas tudo o que lhes parece estar acima do horizonte. E se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acha. É o ciúme aliado à mediunidade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição, a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris, lhes parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas das crianças que se afligem pela perda de um brinquedo que resumiria a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz como que os outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto os selvagens, sendo mais limitados às suas necessidades, não têm os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas, como o civilizado homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa. Por isso é que esta fere, mas também lhe é facultado raciocinar todos os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Eu acho que o centro dessa resposta e desses comentários de Kardec estão justamente na forma como nós vemos a vida. Porque atribulações todos nós vamos ter. Às vezes uma atribulação material, às vezes no trabalho, às vezes no estudo, com a família. Às vezes problemas que nós nunca pensamos nos tomam de assalto aí no meio da semana. Mas cabe a nós entendermos a vida de uma forma positiva ou negativa. Podemos analisar o quão felizes somos aqui na Terra, mas podemos analisar também todas as consolações que nós temos, dentro da certeza do futuro, da continuidade da vida, de que todos os males são passageiros, que não são eternos, de que a caridade do Cristo sempre vence. Certo? Gostaria de comentar alguma coisa? Não? Meus amigos, nós vamos encerrar aqui por hoje então. Para os nossos amigos que estão em casa nos assistindo, se quiserem colocar a água aí para ser fluidificada, fiquem à vontade. Nós vamos fazer a nossa prece final aqui para dar por encerrado o nosso estudo. No nosso próximo encontro, perda de pessoas amadas, pergunta 934. Vamos elevar o nosso pensamento agora. Mestre amado Jesus, estivemos aqui reunidos, estudando a felicidade e a infelicidade relativa, e agradecemos a Ti, Senhor, por nos esclarecer as ideias e nos conduzir nesta noite de hoje, por meio das respostas, nas filosofias de vida, entendendo também que nesse mundo temos que nos resignar, nos colocar em atitude consoladora e reconformadora também,
diante dos problemas da vida. Confiantes no teu amparo superior, solicitamos permissão para encerrar essa atividade de estudos. Que assim seja. Que o Príncipe da Paz esteja conosco, agora e sempre.